Fala pessoal, tudo tranquilo? A Motor7 está de volta, ok? Dessa vez o assunto da nossa conversa, do nosso bate-papo, vai ser o sensor de pressão absoluta, também conhecido como o sensor MAP, tá? Antes da gente entrar diretamente no assunto, o que eu queria mostrar para vocês, ou demonstrar, não é? Esse sensor de pressão absoluta, ele mede, na verdade, uma pressão negativa ou uma depressão dentro do coletor de admissão, ok? No momento da admissão, quando a válvula de admissão se abre, o pistão é deslocado violentamente, muito rapidamente para baixo, e o ar está parado aqui fora, na atmosfera, não é? Então, nesse momento muito veloz, cria-se um vácuo, tá? Então, é um arrasto. Então, o ar sai aqui de fora, do parado, da inércia, e tenta entrar no motor quando o pistão o succiona, quando o pistão suga, né? Puxa esse ar, beleza? Então, isso é um vácuo do motor. A gente está vendo aqui do lado um videozinho, isso acontecendo, o pistão puxando, criando o vácuo do motor. Tá? Uma outra coisa também bastante importante é a qualidade do vácuo do motor. Então, se você mede o sensor, testa o sensor e o motor está em condições precárias, está ruim, está com óleo velho, anéis desgastados, entrada de ar pelo coletor, pelo coletor de admissão, ou entrada de ar por qualquer outro ponto, né, de aspiração ou de vácuo do motor, o que vai acontecer? O sensor vai dar leitura errada. É claro que o problema não é o sensor. O problema, nesse caso, é o quê? É uma entrada de ar que está acontecendo, ocorrendo no motor, e está saindo do controle de medição, ok? Não tem como medir. O vácuo é importantíssimo para o motor, para demonstrar para a gente a saúde do motor. Normalmente ônibus, caminhões, motores a diesel, é muito comum o uso do vacuômetro, ok? A gente usa aquele vacuômetrozinho. Alguns veículos de passeio, Uno, por exemplo, tem um vacuômetro já no painel que a gente chama de econômetro, tá? Então, o econômetro nada mais é do que um vacuômetro. Então, o que se faz? Tenta dirigir, tenta manter a rotação dentro da faixa verde sempre que possível. Pois bem, então, existe uma ferramenta especial, que é essa ferramenta aqui, ó, é um chamado vacuômetro, ok? Então, é um vacuômetro manual. Normalmente, a gente liga em uma tomada de vácuo lá no motor para ver o estado do motor. Nota que aqui eu obstruí a passagem aqui, então estou criando um vácuo aqui dentro, ó, tá? Então, é justamente isso que esse vacuômetro, que essa ferramenta mede, o vácuo no motor. Um vácuo no motor, tá? Um motor em boas condições, normalmente funciona com um vácuo na casa dos 500, 550 milímetros de Hg, ok? Então, seria aproximadamente isso aqui, ó. Seria aproximadamente isso aqui, tá? Na casa dos 550 milímetros de Hg ou coluna de mercúrio, tá? Bom, agora, como a gente pode ver aqui do lado, eu vou colocar um videozinho para vocês, alguns fenômenos acontecendo dentro do motor. Primeiro, vou colocar o motor funcionando, um motor normal de uma Fiat Palio, ok, 1.0, que esse motor está com problema de assentamento de válvulas, ok? As válvulas não estão vedando, não estão estanques, 100% estanque. Então, olha o que acontece com o vacuômetro. Então, ele já é uma ferramenta de diagnóstico, tá? Então, nesse caso, a gente vê que o vácuo
está alto, porém está com pequenas vibrações. Vamos lá então, dar uma olhada nisso aí. Beleza, após esse vídeo, agora a gente vai colocar um outro motor funcionando com um vácuo extremamente baixo e o ponteiro parado, completamente estanque, tá? Ou seja, isso significa que pode ter correia dentada montada errada, pode ter a ignição muito atrasada nos carros com distribuidor, alguma tomada, alguma entrada de ar falso no motor, ok? Então está comprometendo o vácuo do motor. Então vamos ver mais um diagnóstico. Ok? Tudo bem, então. E um terceiro diagnóstico, a gente vai ver agora, um motor aparentemente bom, com uma quilometragem muito alta, um vácuo bom, porém, ao acelerar o motor, nota-se que o ponteiro do vácuo vai a zero, o que denota que esse motor já está cansado, já está com os anéis de segmentos bem cansado, anel de compressão e anel de óleo, tá? Mas principalmente de compressão. Um motor em boas condições, ao acelerar rapidamente, o vácuo vai até 50 milímetros de Hg, aproximadamente, 40, 10, mas nunca vai a zero. Tá? Então esse motor ainda roda bastante, porém já está com os anéis de segmento comprometido. Vamos ver o vídeo. Galera, olha só, aqui é o seguinte, a gente está fazendo o teste do motor, ok? Estamos utilizando um vacuômetro, ok? É um motorzinho, um golzinho AT, motor AT, 1.0. Bom, isso aqui é um teste primário, o primeiro teste que a gente faz quando o motor chega aqui na retífica ou quando a gente quer fazer um diagnóstico. Nota que o ponteiro está com aproximadamente 550 milímetros de Hg, ok? Está paradinho, isso significa que as válvulas estão vedando perfeitamente, tá legal? Agora o que acontece? Nota que agora vem com o armor, é normal dar uma quedazinha no vácuo. A norma diz que quando o motor está bom, a gente acelera, tá? Quando a gente acelera, ele tem que ir a 50, 40 milímetros de Hg e voltar, tá? Nesse caso aqui está indo a zero, ó. Isso quer dizer que o motor está já com os anéis cansados, tá legal? Normalmente o motor, o vácuo tem que ir a aproximadamente 50, 40 milímetros de Hg, não pode ir a zero. Como está indo a zero, é sinal que o motor já está bem cansado. Como que a gente pode provar isso? Olhando aqui, ó, a água não está sumindo, o motor não está fervendo, fizemos outro teste, mas já está passando muita compressão para o motor. Tá legal? Ok? Bom, essa pequena introdução foi para mostrar para vocês que o sensor de pressão absoluta, o MAP, ele lê o que está acontecendo no motor. E se o seu motor está nessas condições, ok? Está com problema de correia, está com vácuo baixo, com vácuo oscilando muito, trepidando muito, por algum motivo, é justamente o que o sensor vai ler. Então é muito comum, às vezes, a pessoa errar no diagnóstico, achar que o sensor está ruim, pelo fato dele estar dando uma leitura completamente diferente daquilo que deveria estar.
Mas o problema não está no sensor, nem no módulo. O problema está onde? Exatamente no motor. Tá? Com relação ao vacuômetro, ao manovacuômetro, existem tabelas aí na internet e é muito legal você se habituar a trabalhar com vacuômetro. Você tem um diagnóstico muito rápido, você consegue ver junta de cabeçote queimada, você consegue ver água passando pressão, compressão passando pela junta, passando para a água do reservatório de expansão, você consegue ver ignição atrasada, vela de ignição com eletrodo muito aberto ou muito fechado, enfim, um monte de defeitos que você pode pegar apenas com a utilização do vacuômetro. Então, fica a dica aí para você, ok? Agora que a gente já viu que o vacuômetro, que o sensor de pressão absoluta mede o vácuo no motor, ok? Então agora entra a situação diretamente do sensor. Então vamos falar do sensor. Eu estou com um roteirinho aqui que a gente está na correria e eu acabando que fiz um roteiro para a gente não se perder e não ficar dando voltas, tá? Bom, o sensor MAP ele tem algumas características, tá legal? Todo vídeo nosso a gente sempre fala das características do sensor, a gente fala das funções do sensor, a gente fala dos testes do sensor e a gente sempre finaliza falando dos defeitos que esse sensor provoca no motor do veículo. Então, com relação às características desse sensor, tá? Esse sensor, normalmente, ele é fabricado com uma célula de força chamada strain gauge. Eu vou colocar do lado aqui, a gente vai ver agora como é que funciona essa célula, como que funciona a célula de strain gauge, que através do vácuo, ok, ocorre uma deformação e essa deformação vai alterar a resistência. Então, um sinal é enviado do módulo e retorna para o módulo com aquilo que está acontecendo no motor. Tá? Então, o sinal de referência é a alteração na voltagem. Vamos dar uma olhadinha, então, no funcionamento do sensor com célula de strain gauge. Ok? É uma célula de carga. O sensor de pressão absoluta é constituído por uma célula de força conhecida por strain gauge. Este sensor, quando deformado por uma força, modifica sua resistência elétrica interna, causando alteração de tensão nos terminais de referência, podendo ser identificado pela central. Ok. Visto então como que funciona isso, normalmente esses sensores, assim como todos os outros sensores lá no motor, trabalham também com 5 volts de referência, ok? Ou seja, o módulo envia 5 volts e através da variação de resposta, ele vai saber o que está acontecendo com o motor ou o que está acontecendo com o fenômeno, ele vai fazer a leitura de acordo com a tensão de resposta lá para o módulo. Tá? Eu falei que esse sensor ele pode ser fabricado com uma célula de carga, né, com strain gauge, mas ele também pode ser fabricado com um sensor piezo-resistivo. Okay? Nesse caso, o teste é um pouquinho diferente, pode-se testar também a resistência, mas você tem que ter um aparelho excelente, ok? Muito bom, para medir um multímetro, estou falando do multímetro, né? E ele é um transdutor de pressão, tá legal? Então, essas são as 4 características do sensor. É uma célula de força, fabricada com uma célula de strain gauge, recebe 5 volts de alimentação, pode ser piezo-resistivo e é um transdutor de pressão. Se ele é um transdutor de pressão, ok? Então ele vai funcionar basicamente como aquele transdutor de pressão que a gente vê o pessoal usando lá no osciloscópio para ver os gráficos, tá legal? Os gráficos
do vácuo no motor. Hoje é uma coisa muito comum, você analisar o motor, analisar válvulas, tanqueidade, o vácuo do motor, através de um sensor de vácuo, né, que é uma célula de carga. Beleza? Então, essas são as características do sensor. Tá legal? Quanto às funções do sensor, bom, uma das funções do sensor é informar a pressão no coletor de admissão. No caso, não é nem a pressão, né? No caso, digamos que seja a depressão, ok? Seja a pressão negativa no coletor. Então, essa é uma das funções desse sensor, informar a pressão negativa, a depressão no coletor de admissão. A segunda função desse sensor é auxiliar no tempo de injeção, ou seja, toda vez que o vácuo está alto, sabe-se que o motor está na marcha lenta. Cada acelerada, cada aceleração vai gerar um sinal para o módulo, ok? Esse sinal que a gente está vendo aqui do lado aqui. Esse é o sinal característico da aceleração rápida. Então, toda vez que se acelera, gera-se um sinal de resposta, ok? Então, o módulo vai saber o que está acontecendo, se está na marcha lenta ou se o motor está sendo acelerado. Então, a partir daí, o módulo vai atuar, vai agir no tempo de injeção, aumentando ou diminuindo o tempo que o eletroinjetor ou o bicoinjetor vai injetar combustível. Uma terceira função é alterar o avanço da ignição. Então, baseado nesse sensor, ok? Baseado nesse sensor, o módulo vai avançar a ignição e vai atrasar a ignição. Tranquilo? Então, essa é mais uma função do sensor. A quarta função do sensor é informar a pressão atmosférica local. Por exemplo, se você está ao nível do mar, você tem uma pressão atmosférica, ok? Um ATM ou um bar. Porém, se você está a 2.000 metros de altura, de altitude, a 3.000 metros de altitude, a pressão atmosférica ou a pressão barométrica vai ser diferente. Então, esse sensor ele também tem a função de medir a pressão atmosférica ou pressão barométrica local e fazer para que o módulo possa fazer uma comparação e trabalhar de forma adequada, ok? Aumentando o tempo de injeção, UTI, avançando e atrasando a ignição, beleza? E uma quinta função desse sensor é informar para o módulo a depressão para que o módulo possa tomar decisão e fazer cálculos quanto à massa de ar admitida. Ok? Então, com a massa de ar admitida baseada na cilindrada do motor, baseada no cálculo do motor, o módulo então consegue calcular a massa de ar admitida e consegue também calcular o tempo de injeção. O tempo que vai ser que o bico ou o eletroinjetor vai permanecer aberto, injetando combustível para que ocorra a combustão da melhor forma possível, sobrando o mínimo de resíduos possível na descarga, tá legal? Então, essas são as 5 funções do sensor, desse sensor de pressão absoluta. Bom, quanto aos testes, nós falamos das características, nós falamos das funções, falando agora dos testes. Bom, o teste do sensor, naturalmente, os primeiros testes que a gente faz nos sensores, eu estou partindo do princípio que você não tem um scanner, ou tem um scanner, mas prefira fazer um teste baseado em multímetro, ok? Baseado no multímetro. Aqui está um multímetro, ok? Com esse multímetro,
nós vamos então medir a resistência do sensor, tá? Vamos medir a resistência do sensor, selecionando aqui o comutador para a posição de resistência, né, ou ohmímetro, tá? Então, baseado nesse instrumento, né, então você vai medir aí a resistência do sensor, tá? Esses sensores, eu não vou citar resistência aqui nesse vídeo, porque os sensores trabalham com resistência diferente. Aí tem que se utilizar um manual dessa injeção eletrônica, tem que se utilizar um diagrama elétrico. Então, hoje, mais do que nunca, ok? O diagrama elétrico, hoje é ferramenta. A gente não consegue mais executar uma manutenção, né, de rotina, checar uns códigos, checar um sensor, sem um diagrama elétrico, tá beleza? E uma outra ferramenta importantíssima é o manual daquela injeção com as informações técnicas. Existem muitos manuais no mercado aí, de excelente qualidade, tá? Então, é fundamental que você tenha esse diagrama elétrico, ok? Então, o primeiro teste é o teste de resistência. No teste de resistência, você vai ver a integridade do circuito elétrico do componente e você vai ver também a integridade do chicote. Você vai checar cada fio, desde o conector do módulo até lá a central eletrônica, a UCE, ou a SU, ou a centralina, central, módulo, tá legal? Para ver se não tem curto-circuito e se não tem fio aberto, ok? Lá no cofre do motor até o módulo, tranquilo? Então, o primeiro teste é o teste de resistência, que é fundamental a execução desse teste. O segundo teste é um teste de alimentação. Então, o que vai se fazer? Da mesma forma, vai se pegar o multímetro, vai comutar para voltímetro, escala voltímetro, e vai então se fazer o teste através dos conectores, ok? Então, da mesma forma como se faz lá o teste com a resistência, sendo na escala diferente. Tá? Então, normalmente a alimentação do sensor são 5 volts, normalmente os sensores automotivos, ok, da injeção eletrônica, trabalham com 5 volts, tendo como referência a tensão de retorno de acordo com a variação de resistência, né, e outros parâmetros físicos aí. Tá? Então, a alimentação é fundamental para se detectar o bom funcionamento do sensor, se está chegando os 5 volts ali, e se ele está mandando a voltagem de referência lá para o módulo, ok? Frequência. Alguns sensores MAP, tá? Trabalham com variação de frequência, são digitais. Então, a forma correta também é medir a frequência. Se você tem um osciloscópio, fica muito fácil. Okay? Se você tem um multímetro e esse multímetro tem a opção de medição de frequência em Hertz, como a gente pode ver aqui, ó, frequência em Hertz, ok? Então, é uma boa opção. É possível também, na falta de um osciloscópio, na falta de um scanner, você não vai deixar de medir, de testar o sensor com falta de equipamento. Se você tem um multímetro, e o multímetro tem a função de frequência, medição de frequência, você pode utilizar essa medição para testar a integridade do seu sensor, ok? A tensão de resposta, ok? Também pode ser simulada
com esse equipamentozinho aqui, com o mano vacuômetro. Tá? Você pode alimentar o sensor, deixar o módulo da ignição ligado, deixar o motor em funcionamento. Você pode inserir essa mangueirinha aqui, caso seja possível. Tem uns modelos que não é possível, mas a grande maioria é possível. Você colocar a mangueirinha lá, ligar o motor e ir acionando, dando vácuo, tá? Aplicando vácuo no sensor, e você vai ver então a variação de tensão. Você vai ver que o motor vai começar a funcionar de forma melhor, mais adequada. Você bota mais um pouquinho de vácuo, você vai perceber que a tensão de resposta vai aumentar, o vácuo vai melhorar, o tempo de injeção vai alterar. Então, com essa ferramenta aqui, você consegue simular, ok? Simular a condição do motor. Ao mesmo tempo, você consegue medir a frequência, se está respondendo, você consegue medir a tensão de resposta, ok? Se está tendo alteração, beleza? Então, o teste de resposta, ou a tensão de resposta, é um terceiro teste que se faz.
O quarto teste é o teste de continuidade. Tá? O teste de continuidade é um teste que em todos os sensores anteriores que nós falamos, a gente explicou passo a passo como se faz, pegamos alguns modelos e fizemos. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Da mesma forma, você vai desconectar todos os sensores, desconectar os atuadores, vai desconectar o módulo lá de comando e você vai fazer um teste de continuidade em todos os fios. Vai pegar cada terminal e vai checar se está chegando lá dentro no módulo, ok? No conector do módulo. Tá? Então, o teste de continuidade é fundamental. Tem várias formas de fazer o teste. Você pode fazer um short plug, ver se ele está indo e voltando, o sinal está indo e voltando. Você pode colocar uma ponta do terminal em um lado e pegar lá do outro lado, lá no módulo, no chicote lá do módulo. Enfim, tem várias formas de fazer o teste. Okay? Então, é necessário que você tenha um pouquinho mais de habilidade com o multímetro, mas não é nada de difícil, tá? Não é nada de complicado. Então, esses são os testes que são fundamentais para uma boa análise do sensor. E os defeitos? Quais são os defeitos que esse sensor pode provocar no motor? Consumo elevado de combustível, ok? Esse sensor danificado, ok, ele pode provocar uma alteração no motor, o que vai gerar um alto consumo do motor. O bico injetor vai ficar aberto por mais tempo, o módulo vai alterar o tempo de injeção, o TI, fazendo com que injete mais combustível. Há casos em que o motor chega a sair fumaça preta na descarga, como se fosse um motor a diesel, de mistura tão rica que fica devido a um problema no sensor. Okay? Então, o sensor faz com que o motor trabalhe de forma inadequada, de forma ruim, de forma precária. Então, aumenta o consumo. Um sensor defeituoso, ok? Vai aumentar o consumo de combustível. Um sensor defeituoso, segundo defeito, vai fazer com que falte potência no motor. Você vai sentir o motor fraco, o motor beberrão, trabalhando de forma bastante irregular. Normalmente são sintomas de um sensor MAP defeituoso também. Tá legal? O segundo defeito que ele pode provocar no motor também é um regime de rotação bem ruim, ok? Ou seja, um regime de rotação que altera o tempo inteiro, não fica redondinho a rotação, muita oscilação de marcha lenta, às vezes até em alta velocidade, você a 3.000 RPM, 4.000 RPM, você sente uma pequena oscilação devido à falha desse sensor. E o último dos defeitos é marcha lenta variando. Okay? Então, esse sensor faz com que a marcha lenta fique oscilando. Oscila bastante, o carro vai quase morrendo, eleva a rotação, abaixa a rotação. Enfim, esse é mais um defeito provocado pelo sensor. Então, esse sensor aumenta o consumo de combustível, diminui a potência do motor, provoca falha em todos os regimes de rotação e provoca também variação na marcha lenta. Tá legal? Bom, gente, esse foi mais um sensor que nós abordamos aqui na nossa página, no nosso canal. É um sensor bastante difícil de se diagnosticar, né, o seu defeito, mas com um pouco de paciência, com um pouco de prática, com um pouco de dedicação e praticando, daqui a pouco você vai ter certeza que você vai estar fera, ok? Em diagnosticar esse defeito.
Lembrando que, mais uma vez, o que é importante? Como a gente está vendo aqui no gráfico agora, o oscilograma desse sensor, tá bom? Então, importante demais da conta é você saber que a falha mecânica, a falha de anel de segmento, a entrada de ar, bico injetor gotejando, tá? Tudo isso aí vai alterar o vácuo do motor. E o vácuo do motor é um dos melhores indicativos que nós temos para saber, para diagnosticar a saúde do motor. Okay? Por exemplo, eu trabalhei com vacuômetro a minha vida inteira, sempre durante a minha vida de mecânica, praticamente 30 anos como oficina mecânica. Primeira coisa que eu fazia quando o veículo chegava era instalar o vacuômetro, porque é rápido, e de imediato, na frente do cliente, já checava o vácuo do motor, as condições do motor, de anel de segmento, de vedação de válvula, junta de cabeçote, correia dentada, válvula fora de sincronismo, tá legal? Enfim, esse foi o nosso vídeo, esse foi o sensor que nós abordamos dessa vez. Eu espero que essa informação seja útil para vocês. Não é fácil falar desse sensor, é um sensor, como eu disse, difícil, mas eu espero que com um pouquinho de informação aqui, mais um pouquinho acolá, você consiga se desenvolver profissionalmente e chegar aonde você quer chegar. A Motor7 agradece a sua presença, agradece por você estar vendo esse vídeo nosso. Caso você tenha alguma dúvida, pode perguntar para a gente. Caso você tenha alguma crítica, também pode fazer para a gente, porque a nossa intenção sempre é melhorar, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais. A Motor7 agradece.